O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte elegeu um novo membro da Corte Potiguar. O desembargador Ibanez Monteiro da Silva, que durante 17 anos foi o titular da 2ª Vara da Fazenda Pública, é o nosso convidado de hoje. E ainda neste programa você vai conferir a edição da primeira súmula do Tribunal de Justiça e ainda a programação da edição especial do Justiça na Praça em Natal. O TJTV de hoje está no ar. O Pleno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte aprovou por unanimidade a redação da primeira súmula editada pela Corte Estadual em 121 anos de história. O relator foi o desembargador Amilcar Maia. A súmula uniformiza o entendimento do Tribunal de Justiça com relação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios nas ações de exibição de documentos. As súmulas são o resumo de decisões reiteradas do tribunal sobre determinado tema, uniformizam a jurisprudência e orientam o julgamento das chamadas questões pacificadas, onde não há mais divergência jurídica. O Tribunal de Justiça está investindo na renovação do acervo da Biblioteca Desembargador Matos Cerejo. Agora, os títulos também podem ser consultados pela internet. A biblioteca funciona no prédio do Memorial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e é aberta ao público. O acervo conta com mais de 5.000 títulos jurídicos, além de oferecer consulta a 13.000 artigos e periódicos que podem ser acessados por meio de um terminal online. Também é possível consultar o acervo da biblioteca e fazer a reserva e a renovação de títulos no site do Tribunal de Justiça. A biblioteca está aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde. Olá, gente boa! Hoje vamos aprender o que é uma cláusula adjudícia. Será que alguém adivinha? A parte constitui o procurador com poderes conferidos pela cláusula adjudícia. Qualquer coisa. Eu não conheço esse termo. O que é isso? É coisa minha boa. Você agora me pegou. Não estou lembrando, não. Minha gente, o juiz Eduardo Feld, da comarca de Macau, que fica a 175 km de Natal, me explicou que quando uma pessoa contrata um advogado para defender seus interesses, deve passar para ele uma procuração. E a cláusula adjudícia é justamente a cláusula da procuração na qual o cliente dá ao seu advogado poderes para representá-lo perante a justiça. Entenderam direitinho? Então até o próximo Juridiquês. Tchau! E Natal vai receber uma edição especial do Justiça na Praça. Os detalhes depois do intervalo. Até já. O Núcleo de Projetos e Ações Socioambientais do Tribunal de Justiça vai realizar uma edição especial do Justiça na Praça. A edição comemora os 121 anos de fundação do Tribunal de Justiça e acontece na Praça 7 de Setembro, no centro da capital. A programação do Justiça na Praça vai contar com a realização de um casamento comunitário, além de atendimento jurídico gratuito para a população e uma vasta programação cultural. Aumento no aluguel é sempre motivo de preocupação para o inquilino, então é preciso ficar atento para identificar quando o aumento é abusivo. Na última casa que José Vanilson morou, o proprietário pediu um aumento anual de 33% no valor do aluguel. Ele pagava R$ 300 e a proposta era elevar o valor para R$ 400. Sem um contrato formal e sem condições de arcar com o aumento, ele teve que entregar o imóvel. Sempre que aumentava o salário mínimo, aumentava também, consequentemente, aumentava o aluguel. E como a gente tem filho, tem família, tinha que pichinchar. E eles não aceitavam, então a gente se mudava de localidade. Eles preferiam aumentar e ganhar mais do que a gente ficar na casa. Então, por isso que sempre mudava de casa, né? E é muito difícil a situação de quem paga aluguel no Brasil. Situações como a que José Vanilson viveu são muito comuns. Por isso, é recomendável procurar uma empresa especializada para formalizar um contrato justo, coisa que ele não fez. Esta imobiliária, em Natal, utiliza como padrão o Índice Geral de Preços do Mercado, o IGPM, cujo cálculo é elaborado pela Fundação Getúlio Vargas.
O reajuste de 2011 do IGPM, como de outros índices utilizados no mercado, por exemplo, foi de aproximadamente 1%, margem expressivamente menor que a que foi paga pelo marceneiro, que optou por fazer um acordo informal. Os contratos de locação da imobiliária, ele tem um padrão anual, né? É por 12 meses os contratos. Eles são reajustados de acordo com a lei pelo IGPM anualmente, que pega todo o IGPM acumulado e faz esse reajuste. De qualquer maneira, para que o reajuste possa acontecer como manda a lei, o valor deve ser calculado por um dos índices de inflação estipulados em contrato. A rigor, os reajustes de aluguel são feitos anualmente. Eles podem ser renovados com uma nova negociação de preço ou somente pelo reajuste do IGPM. O juiz Paulo Sérgio Lima explicou que somente é possível um reajuste fora do período estipulado se houver um acordo prévio entre as partes. Pela lei, o aluguel pode ser reajustado anualmente, de acordo com a média do IGPM do ano anterior. De qualquer maneira, quem se sentir prejudicado pode procurar a justiça para reverter o prejuízo. Se tiver sido pactuado um índice de correção monetária no contrato, o proprietário não pode violar ou estabelecer um índice maior do que aquele pactuado. Se ele o faz, o inquilino pode entrar na justiça para desfazer esse ato do proprietário. E no próximo bloco você acompanha uma entrevista com o novo membro da Corte Potiguar, o desembargador Ibanez Monteiro da Silva. É daqui a pouco. E o programa de hoje recebe o desembargador Ibanez Monteiro, ele que é o novo desembargador aqui do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Desembargador, é um prazer ter o senhor conosco. Prazer meu. Como é que o senhor chega nesta casa, nesta corte? Quais são as suas expectativas? O senhor já está trabalhando? Como é que está sendo o seu ritmo de trabalho? Como é que está sendo essa chegada? Olha, inicialmente a adaptação ao trabalho em órgão colegiado. Embora eu já tenha participado desse tribunal como convocado, juiz convocado por diversas vezes, mas a titularidade tem uma conotação diferente. E, tem também uma diferença entre julgar como juiz e participar das decisões colegiadas aqui no Pleno e na Câmara Criminal que eu passei a integrar. Essa adaptação, nesse primeiro momento, eu tenho conseguido fazer. Acho que não terei dificuldade, mas a mudança que eu considerei mais significativa é sair de uma vara de fazenda, na qual passei 17 anos, e passar a integrar a Câmara Criminal, depois desse período, atuando em matéria civil. São duas áreas, portanto, totalmente diferentes. Bem diferentes. Mas isso exigiu uma dedicação maior, que faz com que eu tenha que me atualizar mais, estudar mais e estar preparado para as questões da Câmara Criminal. Eu tive que fazer isso assim, com a presença diária e integral no gabinete. Eu chego ao gabinete antes das 8 horas e, às vezes, esse horário eu ainda estou por lá. Então, Perto das 6 o senhor ainda está por lá? Ainda estou por lá. Às vezes, depois das 18 horas, eu ainda consigo estar lá terminando alguns estudos, algumas análises. E qual o grande desafio de sair da primeira para a segunda instância? Eu não sei se seria um desafio. Eu digo que mais que é uma evolução. A carreira do magistrado é formada por experiências. A passagem do magistrado por comarcas pequenas no interior é um acúmulo de experiência. É como se o magistrado fosse adquirindo novos conhecimentos, aperfeiçoando seu modo de analisar os processos e decidir as questões, das mais simples às mais complexas. Há questões complexas nas comarcas pequenas, mas em volume menor. A comarca maior tem maior volume de trabalho, por conseguinte, a possibilidade de maior volume de questões complexas. E o tribunal reúne
o que tiver de maior complexidade, porque absorve os processos de todas as comarcas do Estado, inclusive da capital. Portanto, aqui se concentram os grandes temas, os grandes debates e as grandes decisões. Chegar ao tribunal já seria um desafio por si só, então. Já é um grande desafio também. O senhor tem uma larga experiência em algumas áreas na Fazenda Pública, que o senhor passou 17 anos, nos juizados especiais e criminais. Enfim, o que o senhor aplica dessa miscelânea de experiências aqui na Corte? Quanto mais conhecimento e experiência o julgador tiver, mais aperfeiçoado será o julgamento proferido por ele. Toda essa experiência, como eu disse, faz parte da carreira do magistrado. Desde o início, eu comecei na magistratura muito novo, eu já tenho 28 anos de magistrado. Então veja quanto eu acumulei de experiência nessa carreira. A passagem pelo juizado especial, pela turma recursal, começou a me trazer experiência de julgamento em órgão colegiado. Naturalmente que a turma recursal é informal em relação ao tribunal, bem informal em relação ao tribunal, mas nos ensinou a reexaminar as decisões proferidas por colegas magistrados e reexaminar em conjunto com outros colegas, agora com competência para rever essas decisões. Semelhante ao que o tribunal faz, só que em um rito processual mais formalizado, que é reexaminar as decisões proferidas pelos colegas de primeira instância e em um grupo, às vezes, mais amplo, como é o pleno aqui do tribunal. O senhor, do alto da sua carreira de 28 anos como magistrado, o que tem a dizer para o estudante de direito, para o advogado ou para o bacharel em direito que tenha interesse na carreira da magistratura? É preciso ele estar convencido que a carreira do magistrado equivale a um sacerdócio. Ele, ao ingressar na magistratura, ele não adquire só o título de magistrado ou a importância do cargo de magistrado. Uma caneta cheia, não é? Uma caneta bem carregada na mão para decidir o que ele pretende. Não. É um sacerdócio porque a carreira do magistrado exige uma conduta exemplar, exige um compromisso com o trabalho e com a instituição. Isso aqui, a magistratura, o poder judiciário é, como eu disse, um poder da República, um poder do Estado. E todos os seus integrantes precisam estar comprometidos com esse poder. Não pode se imaginar um magistrado que esteja apenas envaidecido pela importância do cargo. Mais importante que o cargo é o exercício de suas funções, é saber decidir, decidir bem e fazer justiça para uma população que, às vezes, é carente de justiça. Com olhar na sociedade. Com olhar social, porque nós julgamos para o povo. O senhor é um entusiasta da digitalização dos processos. Como isso pode beneficiar a sociedade? A tecnologia tem que estar a serviço do Poder Judiciário também. Não podemos imaginar que o uso da tecnologia da informação seja útil apenas para as empresas ou para outros profissionais liberais. O Poder Judiciário tem que buscar soluções para combater a lentidão nos julgamentos, para combater também a carência de mão de obra de servidores que nós temos. O processo eletrônico favorece ao tribunal na medida em que reduz a mão de obra necessária para movimentar e conduzir o processo até sua conclusão, tornando célere a tramitação, tornando transparente, facilitando o trabalho do julgador e permitindo o que tanto se reclama na sociedade, que é a celeridade dos julgamentos. Isso é o que tanto a sociedade critica em relação ao Poder Judiciário. Exatamente. Não se critica no Judiciário outra questão tão relevante quanto a demora nas decisões.
e pensarmos que o processo eletrônico facilita para o julgador, facilita para o servidor, para os advogados e também dá uma transparência para as partes que poderão acompanhar os julgamentos, poderão acompanhar as decisões de suas próprias residências e saber quando e por que o juiz proferiu aquela decisão em seu processo. Essa é a aproximação que tanto se busca entre o judiciário e a sociedade. Isso, o processo eletrônico contribui significativamente para esses objetivos. Eu defendo isso porque nós não temos outra ferramenta que possamos usar de iniciativa do Poder Judiciário para acelerar os julgamentos, senão essa tecnologia. Visto que uma das causas apontada para a lentidão dos julgamentos é a questão da legislação, o grande número de recursos previstos na legislação. E essa previsão legislativa é exclusiva do Congresso, não pode ser modificada pela vontade do Poder Judiciário. Daí o Judiciário tem que buscar outros meios para tornar essa prestação mais rápida. É a tecnologia da informação que permite isso. Desembargador, muito obrigado por ter estado com a gente no programa de hoje. Foi um prazer ter o senhor aqui com a gente. Obrigado também. Espero ter me manifestado ou ter revelado para a opinião pública alguma coisa favorável do Poder Judiciário, alguma impressão positiva do Poder Judiciário. E o nosso programa vai ficando por aqui, mas você sabe que você acompanha outras notícias sobre o Poder Judiciário do Rio Grande do Norte pela internet. A gente se vê no programa que vem. Até lá!